Eu vim de uma família evangélica e quando criança eu acompanhava meus pais nos cultos da igreja, mas com o passar do tempo, na adolescência, eu fui me afastando de Deus, da igreja, por mais que meus pais me orientassem e devido à religiosidade, eu acabei me afastando ainda mais. Eu fui me tornando uma pessoa muito incrédula, passei a não acreditar mais, fui perdendo a minha fé e mesmo com a minha família, meus pais, minha mãe, meu pai, sempre orando, eu acabei ficando mais longe de Cristo. Um ponto que agravou mais esse meu afastamento foi a partir do momento que eu perdi meu pai. Eu não conseguia aceitar o fato do meu pai ser uma pessoa tão boa, servo de Deus. Como podia meu pai falecer? Eu não via propósito nesse sentido. E eu acabei me afastando ainda mais. E eu já havia começado com bebidas, mas a partir desse momento eu me aprofundei ainda mais nas bebidas, perdi a fé totalmente, inclusive meus relacionamentos, eu não conseguia ter um relacionamento afetivo com mais ninguém a partir desse momento. Eu fiquei muito individualista, uma pessoa muito dura de coração mesmo. Eu fechei totalmente meu coração. Foi uma época muito difícil. Minha irmã sempre me chamava para frequentar igrejas, minha mãe. Eu sempre fui muito relutante a isso. Eu não queria mais saber de igreja, eu não gostava mais de falar coisas de Deus. Fui me afastando completamente. Até que a minha irmã candidatou para vereadora. Nessas apresentações que ela fazia nas igrejas, evangélica, para se apresentar seus projetos, como ela era evangélica, então ela procurou justamente as igrejas. E numa dessas visitas, ela veio aqui no Mensageiros. Até um membro aqui da casa, o Tuti, que era também candidato nessa época, que convidou ela, num ato muito generoso da parte dele, a vir na igreja. E ela veio e ela saiu completamente impactada com o jeito que ela foi recebida, com o carinho das pessoas. E apesar de já ter um candidato e ser membro da igreja, mesmo assim ela foi recebida com enorme carinho e foi apresentada. E isso impactou muito ela. Impactou tanto que ela não foi eleita, porque, na verdade, Deus tinha outros propósitos na vida dela. Ela chamou toda a família para conhecer a igreja mesmo. E agradeceu o apoio de todo mundo, o carinho, né? E foi quando ela me fez o convite. Convidou minha mãe. E eu sempre negava, inventava desculpas para não ir na igreja. De tanto eu ter inventado desculpa, eu já não tinha mais desculpa para falar. E aí eu resolvi, falei, vou ficar livre da minha irmã, vou lá, vou na igreja para ficar livre. Já está chamando várias vezes e eu estou sempre arrumando desculpa, eu vou lá. E foi quando eu vim. E chegando aqui na igreja, eu tive um impacto logo na entrada, uma recepção muito calorosa, padrão Mensageiros. Me senti assim, uma celebridade, na verdade. Então aquilo já chamou muito a minha atenção, a diferença que era, o tratamento que era. E eu entrei, e foi quando eu também tive um impacto muito grande, luzes, escuro, e aquilo eu achei estranho à primeira vista, e comecei a ouvir os hinos, os cânticos. Na verdade, naquele momento eu estava louco para acabar logo, para mim poder ir embora, para mim ficar mais livre. E aí foi quando o pastor começou a ministrar a palavra. E o pastor começou a falar sobre religiosidade, sobre livramento, sobre orações dos pais. E aquilo foi mexendo comigo profundamente, ao ponto de eu começar realmente a raciocinar e a lembrar do meu pai, das orações do meu pai, e o pastor fez o apelo, e naquele momento eu fiquei naquele dilema, ou ia ou não ia. Minha irmã do meu lado ali, foi quando a atmosfera me levou, e eu fui, eu simplesmente fui ali naquele momento. E no momento que eu caminhava ali, eu lembro do pastor
Henrique, olhar diretamente para mim e falar coisas que realmente estavam acontecendo na minha vida e aquilo foi mexendo comigo e realmente ali eu tive um encontro com Deus. Ali foi um encontro legítimo com Deus, com Jesus. Eu me entreguei completamente. Eu fiquei totalmente impactado naquele momento, a partir daquele momento. Ao ponto de, a hora que terminou ali o culto, eu saí da igreja e fui com meus pais, minha família, na verdade, para um restaurante e eu não conseguia falar. Eu tentava falar e começava a me emocionar. A presença, né? A presença de Deus na minha vida naquele momento foi tão forte que eu simplesmente não conseguia falar mais. Eu me emociono até hoje, eu lembrar daquele momento. Foi muito forte. E a partir daquele momento eu já não quis mais saber de bebida. Foi imediato. A minha libertação ali foi imediata. Deus fez a minha libertação naquele momento. Eu comecei a frequentar os cultos, ir na igreja. Mesmo assim eu tinha ainda algumas resistências em relação a relacionamentos. Eu tinha dificuldade de manter um relacionamento, eu não acreditava no amor, no casamento, em família. Eu achava que isso não valia a pena, mas com a minha frequência nos cultos, Deus foi me libertando disso. Eu ouvia as pregações, falava muito sobre família, sobre quanto é importante o propósito do homem na família. E aquilo foi trabalhando dentro de mim. Eu fui me convencendo, eu fui sendo liberto também, fui me desbloqueando desse bloqueio que eu tinha. Foi até que numa dessas interações que o pastor faz, né, num domingo, por intermédio do pastor, Deus me apresentou a Thaís. E assim, foi uma conexão imediata. A gente começou a se conhecer e 2 meses depois eu já estava pedindo em casamento. E isso foi mais um desbloqueio da minha vida. E como o pastor às vezes brinca também sobre isso, foi um combo. Eu conheci a Thaís e por meio da Thaís eu conheci a minha filha também, que é a Valentina, que é uma menina incrível, maravilhosa. E eu conquistei uma família maravilhosa. Então antes, Deus restaurou minha fé, a minha confiança na minha vida. Tinha tido uma libertação completa, em todos os sentidos. A bebida tinha ficado para trás, o meu medo de relacionamento tinha ficado para trás. E a partir desse momento eu percebi o quão maravilhoso é ter Deus na vida, estar na presença de Deus. Hoje eu sirvo a Deus e tenho essa convicção, porque eu vivi essa transformação.